Fala Brasil começa agora a série de entrevistas com especialistas que vão tirar suas dúvidas ao vivo. Nesta semana, uma polêmica veio à tona. É muito importante esse debate, gente. Até que ponto os assintomáticos transmitem o coronavírus? Informações truncadas, um vai e volta, deixou todo mundo preocupado e confuso. Quem vai nos esclarecer isso é o infectologista Vitor Castro Lima. Doutor Vitor, obrigado pela presença. Muito importante ter o senhor com a gente aqui no Fala Brasil Especial. Afinal, pessoas sem sintomas são ou não responsáveis por contágio ou por grande parte do contágio? Doutor, bom dia. Bom dia, Zucatelli. Bom dia, telespectador do Fala Brasil, da Record. É um grande prazer estar aqui com vocês conversando. E realmente esse foi um tema bastante polêmico essa semana por declarações divergentes da Organização Mundial da Saúde. Hoje, o que os estudos científicos apontam? A pessoa assintomática, ou seja, aquela pessoa que tem a infecção pelo coronavírus, mas não desenvolve sintomas, ela pode sim transmitir o vírus para outras pessoas. No entanto, a quantidade de vírus que tem nas vias respiratórias, que é a principal fonte de transmissão da doença, ela é muito menor nas pessoas assintomáticas do que nas sintomáticas. Então, na verdade, foi uma frase mal colocada, na minha opinião, né? E que acabou gerando essa confusão toda. Mas pode sim, agora a chance de uma pessoa assintomática transmitir é menor do que uma pessoa sintomática. Bom, tudo bem, é menor, mas pode transmitir. Então, de qualquer forma, a gente tem que tomar esses cuidados. Isso que é importante a gente reforçar para as pessoas, né, doutor? Doutor, o senhor está de máscara. Eu aqui nos estúdios, nós, enquanto estamos apresentando, estamos sem máscara, mas a gente, qualquer coisa, todo mundo de máscara o tempo inteiro, nossa equipe toda de máscara. Doutor, duas pessoas utilizando a máscara, mesmo que uma delas esteja contaminada, seja assintomática, a gente está criando uma barreira importante aí, doutor? Sem dúvida nenhuma. As máscaras, elas desempenham um papel super importante no controle da disseminação e do contágio da doença, né? Para cada tipo de pessoa, a máscara tem um papel diferente. Então, para uma pessoa que está doente, a máscara, ela vai reduzir muito a transmissão para outras pessoas. Para um profissional da saúde que está examinando uma pessoa doente, está ali para proteger. E para aquelas pessoas que estão assintomáticas e que estão circulando, né, seja no trabalho, seja no mercado ou em qualquer outro local, aquilo ajuda, além de evitar as gotículas chegarem nas mucosas do nariz ou da boca da pessoa e da outra pessoa essas gotículas saírem da boca e do nariz, também impede de gestos como, por exemplo, você passar a mão na boca, coçar o nariz e tocar superfícies, consequentemente contaminando essas superfícies que outras pessoas podem passar, tocar e levar o vírus para elas. Então, são diferentes tipos de atuações, né, de formas de você atuar no controle da transmissão e da contaminação, mas sem dúvida nenhuma as máscaras exercem um papel super importante nesse controle, Zucatelli. Vamos lá. O próximo assunto, o senhor falou sobre os mercados e a limpeza das compras gera ainda discussão. Eu já vi uma série de coisas na internet. Tem gente dizendo, exagero, a compra não precisa limpar, também não é assim, não fica no objeto, aí vem outra informação. Não, fica no objeto. Enfim, eu já vi até em supermercados algumas empresas utilizando máquinas com radiação ultravioleta, coisas desse tipo. Ou então a nossa chegada em casa tem que limpar mesmo. Afinal, doutor, o que funciona e o que não funciona? Olha, a radiação ultravioleta é uma das formas de eliminação de vários tipos de vírus. Tem muito pouco estudo avaliando especificamente as radiações ultravioletas contra o coronavírus. Então, hoje eu acho que nada substitui você fazer uma limpeza adequada, seja com álcool, seja com água e sabão. A gente tem que lembrar que o vírus ele pode estar em qualquer superfície e ele dura naquela superfície, ou seja, ele sobrevive naquela superfície por um determinado período de tempo. Então, quando a gente fala de um local super movimentado, onde todo mundo toca nas coisas e potencialmente pessoas que estão contaminadas podem tocar e deixar o vírus ali, eu acho que é extremamente prudente e é uma das medidas, né? A gente tem que lembrar que, na verdade, é uma série de medidas que a gente tem que fazer. E essa é uma delas que certamente ajuda tanto a você
evitar a disseminação quanto você se proteger de adquirir o novo coronavírus. Doutor, pergunta de US$ 1 milhão. Falta muito para a gente ter uma solução para esse negócio, doutor? Está todo mundo querendo saber isso. As pessoas não aguentam mais. E aí tem gente que diz, não, a solução é só quando vier a vacina no ano que vem. Mas afinal, está muito longe mesmo da gente ter uma solução? Ou de pelo menos a gente conviver com um pouco mais de facilidade com essa história até ter uma vacina eficiente? Zucatelli, essa realmente é a pergunta de US$ 1 milhão. Quem falar que tem essa resposta certamente não está trazendo a verdade, né? Eu acho que o que dá para a gente olhar é o momento que nós estamos. Enquanto boa parte dos países do mundo que foram bastante acometidos pela Covid-19, a curva no Brasil, ou seja, o número diário de novos casos, ele permanece em ascensão. Então, no momento, pelo menos para o Brasil, eu não vejo perspectiva de um controle ou de redução do número de casos, principalmente agora nas últimas semanas após a flexibilização das medidas de distanciamento social na maioria dos lugares. A gente tem que lembrar que a Covid-19, o novo coronavírus, no momento, pelo menos não tem perspectiva de ele ser totalmente eliminado. Vai ser um vírus que nós vamos ter que ficar convivendo durante muito tempo com ele. As vacinas estão em estudo, ainda está muito precoce para a gente falar de vacina, existem alguns estudos já otimistas, né, algumas coisas chegando, inclusive ao Brasil, mas a gente não sabe se vai ser uma vacina eficaz, se vai ser uma vacina que realmente vai conseguir reduzir o índice de transmissão e o número de pessoas contaminadas. Então, na minha opinião, ainda é muito precoce e a gente ainda não tem uma perspectiva para falar em controle da doença. A gente tem que aprender a conviver com a doença. Eu queria que essa resposta tivesse sido diferente, viu, doutor? Mas a gente sabe que não vai ser fácil. Então, vamos conviver com segurança para pelo menos isso ficar mais fácil. Telespectador mandando perguntas sem parar e a gente agradece. Deixa eu ir para a primeira pergunta, põe na tela. É a Vitória daqui de São Paulo, se eu não me engano, é isso aí. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ela falou que está com dores no peito há uma semana. O avô do meu marido faleceu de Covid-19. Minha sogra também teve a doença. Ela tem que fazer o teste, já que ela está com essas dores no peito? Muito bem, num período de pandemia, vários sintomas eles podem se confundir com a Covid-19 e a gente tem que lembrar também que a Covid-19 ela pode causar uma série de sintomas. O que nós temos recomendado é que pessoas que estejam com sintomas leves, elas não procurem os serviços de saúde, porque elas podem ou adquirir a Covid-19 se ela não estiver, ou se ela estiver com a Covid-19, ela pode passar para outras pessoas. Dor no peito é um sintoma bastante difícil. Se for uma dor no peito forte, com outros sintomas, eu não acho que ela deve unicamente fazer o teste por conta própria. Eu acho que ela deve procurar uma unidade de saúde, já que esse é um dos sintomas que pode indicar algum tipo de gravidade, passar em uma avaliação médica e se o médico considerar que é um caso suspeito que seja pertinente até para escolher o tipo do teste, né? A depender da fase da doença, de quantos dias de sintoma, o recomendado é você fazer um teste ou outro, isso muda. Então o ideal seria que no caso dela, ela passasse por uma avaliação médica. Tá aí a resposta para a Vitória. O José Maria é de Limeira, aqui no interior de São Paulo. Doutor, a dúvida dele é boa. Ele quer saber se pode haver alguma sequela. Isso é importante, sequela neurológica depois do paciente ser curado do coronavírus. Eu já emendo. Quais são as possíveis sequelas no geral, doutor? Muito bem. O coronavírus, ele tem alguns sintomas neurológicos, né? Um dos mais importantes é a dor de cabeça. Existem alguns estudos que mostram que o vírus pode causar uma lesão direta no cérebro, né? No que a gente chama o sistema nervoso central, mas isso não ocorre na maioria dos casos. Certo? É uma doença que a gente conhece ainda há muito pouco tempo, né? Há mais ou menos 6 meses desde o primeiro caso no mundo, e nós ainda não temos muita ideia de quais sequelas. Especificamente de quais sequelas neurológicas, tem-se muito poucos relatos, mas principalmente pessoas que ficam internadas por muito tempo, que usam medicações que podem acometer o cérebro, pode ficar algum tipo de sequela. E nós sabemos hoje que a Covid-19 é associada com os chamados fenômenos tromboembólicos. Esses fenômenos tromboembólicos, um dos que pode acontecer é o AVC, ou um derrame, né? Também não é a maioria das pessoas que tem, mas já existem relatos que isso pode acontecer. Então a gente pode dizer que as sequelas
podem acontecer, mas elas não são muito comuns e nós ainda a estamos conhecendo. Uma das possíveis seria até mesmo um derrame, uma sequela do derrame, não do vírus em si. Salsi Lima tem pergunta para o senhor também, doutor. Salsi. Doutor, bom dia, tudo bem? Existe a possibilidade de se tornar mais um vírus endêmico, do coronavírus se tornar mais um vírus endêmico, da gente ter que aprender a conviver com ele, buscar terapias para tratá-lo? Essa também pode ser uma das possibilidades, já que a gente conhece tão pouco ainda sobre a doença, né? Bom dia, Salsi. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que não tem dúvidas de que o coronavírus vai virar um vírus endêmico, a não ser que venha uma vacina altamente eficaz, que a gente consiga distribuir para toda a população mundial e isso reduza muito o número de casos e a transmissão, que eu acho que dificilmente vai ocorrer em um curto prazo. Eu acho que o coronavírus, sim, ele vai virar um vírus endêmico, ou seja, vai estar circulando na população, a gente vai ter que ter alguns cuidados. A capacidade de transmissão e o número de infecções certamente vai diminuir, porque vai existir alguma imunidade, mesmo que não seja uma imunidade total. Essa questão da imunidade ainda é muito polêmica e muito discutida, pouco clara hoje, mas certamente essa transmissão deve diminuir nos próximos meses com o maior número de pessoas infectadas. Mas eu acho que a tendência é sim virar um vírus endêmico. Doutor, muito obrigado. Obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas informações. Isso ajuda demais a população a passar por esse momento que a gente espera realmente que acabe logo. Obrigado. Olha, até o meio-dia nós vamos com a participação de diversos especialistas ao vivo. Então, é só você mandar a sua pergunta, participar, tá o WhatsApp aí na tela, é o 1199-779-7777 ou utilizando as redes sociais aqui do Fala Brasil.